Olá, bom dia. Esse é o Today, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, com o propósito de conversar sobre saúde, de discutirmos o caso de alguém, de responder dúvidas. Então, desejo a todos um ótimo dia, que você seja muito bem-vindo. Hoje é dia 25 de fevereiro e espero que realmente você esteja tendo uma semana muito boa. Bom, tenho aqui algumas notícias importantes que eu queria compartilhar com vocês, né? Tem, por exemplo, uma notícia que fala a respeito de um equívoco. Talvez eu acho que esse possa ser o melhor nome, equívoco. Bom, nosso ministro da Saúde, ele, quando foi escolhido, eu li algumas coisas a respeito dele, eu vi várias reportagens falando a respeito de quem era o Eduardo Pazuello, e uma das coisas que eles diziam é que ele era um especialista em logística, né? E nós não estamos vendo algo desse tipo acontecendo, né? Parece que existe uma falha de logística. O Ministério da Saúde erra e troca número de doses entre Amazonas e Amapá. Os dois começam com A, mas não são a mesma coisa. O Amazonas era para ter recebido 120 mil doses da vacina ontem e recebeu apenas 2 mil doses. O Amapá era para ter recebido 2 mil doses e recebeu 120 mil. Ou seja, um erro desse custou de repente vida de pessoas, né, que precisam dessa vacina, porque o Amazonas é um estado onde nós temos mais mortes do início desse ano até agora do que em todo o ano passado com o coronavírus. E a gente se lembra muito bem das matérias falando a respeito do Amazonas, daqueles enterros em valas coletivas, né, o ano passado. E esse ano já morreu mais pessoas. Em menos de 2 meses, o nível de mortalidade superou o do ano passado. É um estado que está num estado crítico, precisa de suporte e acontece um erro desse, de mandar as vacinas do Amazonas para o Amapá e vice-versa. É umas coisas que a gente não entende. Bom, mas temos aqui também uma outra notícia que diz que nosso presidente, o Bolsonaro, ele assinou uma medida provisória que libera 2,8 bilhões de reais para a saúde. Bom, vamos ver como vai ser utilizado esse valor e se não vai haver, né, também aí alguns desvios no meio do caminho, que esse valor realmente seja aplicado em prol da população que tanto precisa agora desse suporte, né, durante a pandemia. Outra coisa é que o Ministério da Saúde diz que ele pretende implantar, né, 11 mil novos leitos de UTI até março. Então, quando você lê uma matéria como essa, percebendo a necessidade da implantação de novos leitos, 11 mil novos leitos, é porque entende-se que existe ainda, mesmo com a vacinação, um risco crescente do aumento de casos e da necessidade de internação. As pessoas vão ter que procurar os hospitais porque o número de casos tem crescido e deve continuar crescendo, mesmo que nós tenhamos um avanço no processo da vacinação. Então isso é importante nós compreendermos, né? Mais 2 informações para depois eu procurar alguém aqui que queira conversar comigo. Uma delas diz que a média móvel dessa última semana, ou seja, o número de mortos somados e dividido por 7, foi a maior média móvel de mortos desde o início da pandemia. Ou seja, se nós ficamos assustados e apavorados, né, com a chegada dessa doença e quando a gente viu, né, ela atingindo patamares aí de mais de 1.000 mortos ao dia, a média agora está superando a do ano passado. Só que eu percebo que agora as pessoas elas estão muito mais relaxadas com relação à pandemia. Parece que nós não estamos mais vivendo aquele estado de alerta
E não vivendo esse estado de alerta, isso gera um certo comodismo nas pessoas e elas começam a se acomodar e agir de maneira natural, como se nada estivesse acontecendo. Porém, está sim acontecendo. Não vencemos esse vírus e estamos longe de vencê-lo. E a média móvel de mortos foi a maior, superando do ano passado, quando nós tínhamos lá no mês de abril, maio, né, um nível de mortalidade tão elevado quanto esse. Bom, e aí a última matéria para poder encerrar esse assunto aqui, coronavírus, porque infelizmente todos os dias tem novidade desse assunto para a gente, é o seguinte: o Brasil chegou então à marca de 250 mil mortos, com um ritmo acelerado de óbitos por Covid-19. Especialistas culpam falta de medidas de isolamento. Concordo, falta mesmo medidas de isolamento, mas faltou planejamento com relação à aquisição e distribuição de vacinas. Nós estamos percebendo como que Israel tem conseguido um controle, né, muito bom da doença, já abrindo suas fronteiras do país para visitação, justamente porque não houve erro de logística. Esses erros estão custando vidas, esses erros estão custando agora uma sobrecarga, né, de todo o sistema de saúde, com uma necessidade de aumento do número de leitos. Se no início, quando essas vacinas começaram a ser disponibilizadas, o Brasil já tivesse uma agenda de vacinação, se tivesse se precavido, fazendo também os seus estoques, né, de seringas e agulhas, se tivesse tomado providências que seriam as normais para a situação, provavelmente hoje nós teríamos uma parcela da população muito maior vacinada, tanto com a primeira quanto com a segunda dose. E dessa forma, a gente conseguiria então ter um controle muito melhor do que estamos tendo nesse momento. Nós estamos aí com um ritmo acelerado, né, de mortalidade, já superamos a casa das 250 mil mortes, tivemos também algo que é muito ruim, 35 dias seguidos com o número de mortos acima de 1.000. Então isso é algo bem assustador, né? Nós tivemos então 1.390 óbitos nas 24 últimas horas, né? E além disso tivemos aí, né, um total, né, de óbitos então de 250.036 óbitos registrados no país, né? Algo que é muito grande o número de mortes. 13 estados do Brasil estão com um número acelerado no número de mortos, né? E aí nós podemos destacar aqui alguns estados. Veja lá, os estados que estão com o número de mortos crescendo é o Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Bom, então assim, esses aqui são os dados atualizados. Desses 13 estados estão com o número de mortos, né, crescendo bastante, em velocidade muito grande. Tem aqui um dado interessante para que a gente possa observar, e eu vou até mostrar para vocês aqui. Esse é um dado que está no G1, que foi quem divulgou esse gráfico. Eu quero apresentar aqui para vocês, ó. Esse daqui é o gráfico do crescimento, né, do número de mortos, né, nesse período de janeiro e fevereiro deste ano. Então, esse aqui é o gráfico analisando aqui o número de mortalidade, né? Então, veja como que realmente nós estamos num ritmo crescente da pandemia. Não tem nada controlado ainda, longe disso. E a população está vivendo como se não houvesse mais problema. Deus nos ajude, né? E dê sabedoria e juízo para esse povo, né? Porque está parecendo todo mundo maluco nesse momento. E eu vejo que parece que a população se perdeu, né? Esqueceu de que não tem nada controlado e está vivendo normalmente. Bom, quero desejar um bom dia aqui para a Glória, que está conosco, a Ilonai Cardoso também, Licineire, a Iva Amiga, a Dulciné Tobias Borges, Aldeir 9, a Maria Aparecida também está aqui conosco, a Luciene, a Lindalva também,
A Virgínia Lopes conosco também, Vilma Vieira, a Crislin, a Alcirene também conosco, muito bom. A Rosa também conosco, Rúbia Maia, Edinalva conosco também, sejam todos muito bem-vindos. A Cícera Lopes, a Rita também está aqui conosco, Rita Carvalho, muito bom pessoal. Bom, ontem nós tentamos falar com a Glória e não deu certo. Vamos ver se hoje nós conseguimos falar com a Glória. Vamos tentar. Se hoje dá certo, hein, Glória? Já fiz o convite, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto a gente vai tentando a conexão com a Glória, eu vou cumprimentando aqui a Fran Rodrigues, que está conosco. Quem mais está por aqui? Maciel também. E também pediu para participar. Bom, vamos tentando a conexão com a Glória aqui, hein? Joaquim Vovô está por aqui, seja bem-vindo. Ah, quem mais? A Fátima Barros, Andréa Moraes. Poxa, será que não vai dar certo com a Glória hoje de novo? Vivendo os Princípios, conosco, Amanda Nodê. Tatiane 9, aguardando a Glória, tomara que dê certo. Senhorita Luz, meu Deus. A Ellen Marielle, a Zefinha. Glorinha, tá difícil da gente conseguir conversar. Eu vou tentar chamar a Glória mais uma vez, porque já tentei ontem, tentei hoje, não vai dar certo. Tentar mais uma vez, Glória. Depois fica na ponta da agulha o Maciel. Se não der certo de novo com a Glória, eu chamo você, Maciel. Conectando, olha só. Deu certo! Bom dia! Olá, bom dia. Até que enfim deu certo hoje. Poxa, teve que ser numa segunda tentativa. Eu falei, não, eu vou insistir porque tem que dar certo, né? Que Com bom certeza. que deu certo. Tá falando de onde, Glória? Estou falando da Bahia, Feira de Santana. Bahia. E o pessoal da Bahia é sempre presente aqui, né? O pessoal da Bahia acorda cedo, hein? Depois ficam falando que o povo aí é preguiçoso, né? Não, aqui acorda cedo. E eu não estou nem em feira, eu estou no interior, estou na roça. Tá na roça. Por isso que a internet talvez estivesse um pouquinho difícil. Ó, já tem uns pernilongos querendo me atacar aqui. Mas vamos lá, Glória. O que eu posso lhe ajudar hoje? Você sabe com quem é que eu sou? Eu vou pedir para você me explicar. Né? Não vou arriscar porque eu vou pagar mico aqui, né? Na frente de umas 90 pessoas. Eu sou a mãe do Jay. Ah, sim, agora facilitou. Eu ouvi a voz, acho que ele está por aí, não está? Ele está aqui de junto de mim. Tudo bom, Jay? Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Então vamos lá, tem uns exames aqui para falar, né? Legal. E vamos falar os exames para depois entrar nos assuntos. Ok, então. Então vamos começar com o hemograma, né? Uhum. Que deu 4,10. Ok, 4,10. Está um pouquinho abaixo, né? Poderia ser um pouco melhor aí. Uhum. Isso, mas poderia ser um pouquinho melhor. O leucograma deu 680. Esse tá bom. 6.800, né? Mas assim, ó, ainda quero mais algumas informações da série vermelha. Passou para mim, lá em cima ainda da série vermelha, só um dado. Eu quero mais dados, né? Da série vermelha, lá em cima. O que mais que tem? Hemoglobina. Tem o hemácias. É o primeiro. Tem o hemoglobina. Isso. 13,1. Legal, bacana, muito bom. O hematócrito. Hematócrito deu 37,5. Ok. O volume globular. Médio. Deu 94,1. Ok. VCM deve ser. Agora é o CHCM. O HM, globo médio, deu 33,0. Ok.
GH. O CHG, né? Uhum. Médio deu 35,0 Ok. e RDW. o RDW deu 11,7. Ok, tá. O primeiro só que deu um pouquinho abaixo do que eu gostaria, mas todos os outros deram normais. Então, assim, não precisa se preocupar, né? Leucograma também deu normal. Plaquetas agora, nessa página ainda vem geralmente plaquetas lá embaixo, como a última informação. 269. 269. Ok, excelente, muito bom, muito bom. Vamos para outra página agora. Essa daí já tirou troféu joinha. Passou. O hemoglobina Delicada. glicada deu 5,1. 5,1, valor muito bom, né? Gostei desse valor. Outra página. Aliás, Tem a glicemia média. É ele estimado. mesmo, né? Uhum. Mas está normal. Quando dá 5,1, fique tranquilo, porque é só de 5,7 para cima que tem aí um risco para o desenvolvimento de diabetes. A glicose deu 86. Excelente, excelente. O colesterol Total. total, 279. Ixi, aí deu ruim, hein? Só que antes, tem uns 3 meses, eu tinha feito, deu muito mais alto. 312. 312. Opa, então tá ruim, mas tá melhor. Melhorou. Melhorou. E agora o triglicérides, né? Uhum. Deu 116. Excelente, muito bom. Antes tinha dado 200. Antes, o resultado do anterior foi 200. Jay, valeu a pena então a gente conversar e falar algumas coisas, né? Que bom. Eu Que estou aprendendo diferença. muito com o senhor, viu? Que legal, Glória. Fico muito Estou feliz. aprendendo muito mesmo. E com o Jay, né? Não perco o programa. E aprendendo com o Jay, porque o Jay também agora já está sabendo um monte de coisa, né? O Jay me ensina muito. Chega aqui, me dando puxar, em vez de eu puxar a orelha dele, ele está puxando a minha. Mas é assim, né? Dizem que quando a gente vai envelhecendo, vira criança de novo, então ele está tendo que educar assim. Eu estou vendo. Mas que bom que melhorou, né? Claro que a gente tem um caminho pela frente, mas essa melhora já é satisfatória. Sair de um triglicerídeo de 200, que era o limítrofe, né? Para baixar aí para próximo de 100, né? Excelente. O colesterol ainda continua bem alto, mas já sair de 312 para 270 ali, bom também. E o HDL deu 55. É um valor muito bom, de HDL. É claro que o esperado para as mulheres é 60, mas 55 eu já considero um valor, né, muito interessante para o HDL, né? Levando em consideração também a idade, quanto que consegue fazer de atividade física, né? Mas é um valor muito bom. A atividade física eu estou quase chorando porque não estou podendo fazer, que eu faço academia, né? Uhum. Aí estou aqui, não estou podendo fazer, tem academia aqui na Retiro, mas mesmo assim o Jay não está querendo deixar eu ir. Nós estamos num período complicado agora, Glória, para ficar saindo, né? Se a gente for observar, hoje nós estamos numa fase muito mais crítica da pandemia do que em qualquer período da pandemia desde o seu início, né? Então, assim, tem que cuidar mesmo. Eu acho que ele tem razão e eu acho que ele tem que fazer mesmo esse incentivo para você não ir agora e depois, né, que as coisas melhorarem, vá com segurança. Já tomou vacina aí? Eu falo com ele, doutor, porque aqui na roça não tem quase ninguém. E o horário que eu quero ir é de 1h30 às 2h, é vazia, não tem ninguém. Ele disse que mesmo assim, não é nem tanto pelo... É porque o problema é que esse vírus, Glória, ele fica em suspensão no ar. Ou seja, pode ser que quando você chegue, alguém tenha passado por lá e tenha deixado o vírus espalhado. Então, assim, por isso ainda é complicado, né? Mesmo que não tenha ninguém neste horário. Então, eu acho que ele tem razão nesse aspecto, sim, né? Concordo com ele. E espere um pouquinho para poder ir com segurança, né? Aí você eu vou já aguardar fez... um pouquinho. Com certeza. Já tomou vacina ou não? Não, ainda estou na fase ainda do 70. Vou fazer 70, né? Aí estou aguardando.
Minha mãe está aguardando aqui também. Meu sogro e minha sogra já fizeram uso da vacina, né? E estão muito bem, né? Vão ter que tomar a segunda dose daqui uns dias, né? E não tiveram reação nenhuma, estão ótimos, né? E estão aguardando Graças a agora a Deus, né? segunda dose, né? Então, assim, o pessoal É. criou muito pânico aí sobre a questão das vacinas. Eu, na verdade, não gerei pânico, mas gerei uma preocupação da questão da vacina, né? Que está no Brasil, é a Coronavac, como sendo a mais, né, utilizada. É uma vacina que surgiu É. onde surgiu o vírus, né? Então, assim, um país comunista, a gente não pode acreditar em muita coisa, né? Então, eu acho que eles já Uhum. sabiam desse vírus há muito tempo, antes dele começar a circular em todos os países, porque tem pesquisas aqui no Brasil que no mês de novembro eles já tinham encontrado, né, no esgoto cepas, né, que depois foi compatível com as cepas que veio, né, da China, do coronavírus. Então, quer dizer, já estava circulando no Brasil desde novembro. Então, desde quando eles É. sabiam? Eles se anteciparam e começaram a produzir a sua vacina, né, antes de todo mundo. Isso daí é uma coisa que ninguém vai tirar da minha cabeça, né? E, obviamente, eles, sabendo o potencial desse vírus se espalhar, eles correram atrás de produzir isso, porque sabe que isso vai render uma fortuna para o país, né? Quantos Ou não é países não, não é? estão usando essas vacinas? Então, assim, eu acho que o problema não é a vacina em si, mas é a maneira como foi lidado com essa pandemia na China, e isso gera um descrédito muito grande para mim. Não da vacina, mas em si, né, dessa questão da gente estar utilizando justamente a vacina do país que aparentemente escondeu dados, né, do seu início. Mas, por exemplo, eu É. estava vendo a vacina que está sendo aplicada lá em Israel, que é a vacina da Pfizer. Eles, com a segunda dose da vacina, conseguiram um grau de efetividade para evitar a doença de 92,2%. É excelente esse resultado, né? Então, assim, a Pfizer foi a primeira a conseguir autorização aqui em definitivo no Brasil, e logo eu acho que a gente vai estar usando essa vacina também, ainda mais que ela agora não precisa ser congelada, né, a 70 graus negativo, como era antes, né? Mas vamos continuar teus Aham. exames aí. É. HDL. É, o HDL, não, o LDL LDL, deu isso. 200,8. Esse está bem alto ainda, mas se você já saiu de mais de 300, né, para menos agora de 300, você já teve uma redução. E essa redução não foi no HDL, foi no LDL. Essa certeza nós temos. Ou O seja, anterior também deu esse valor, 208. Não. então o que diminuiu foi o Agora. VLDL, então. Ah, foi. Não. Então, LDL esse... deu 200 agora e Uhum. tinha dado no anterior 208. Tá, então está diminuindo, é isso mesmo. Está diminuindo, legal, Jay. Então essa redução, ela é interessante. E aí a minha pergunta é a seguinte: começou a fazer uso de medicamento para controlar esse colesterol ou não? Eu já fazia Doutor, uso dele? eu fui à médica porque me apareceu uns fungos na cabeça, uns caroços pelo corpo. E aí eu fui a ela, aí ela me pediu os exames, são esses. Quando eu fiz, que Uhum, levei para ela, aí falei com ela que o anterior tinha dado esse valor alto, aí deu novamente um pouco alto, aí ela passou. Só que ela passou um remédio que eu não me dei, uhum, porque eu tenho problema de insônia há anos mesmo, desde nova. E aí piorei. Eu ficava à noite sem dormir, passei 2 noites praticamente sem dormir, e a cabeça aquilo ruim, cheio. E ultimamente eu estou assim, com a cabeça cheia, assim, como que vai doer e não dói, eu fico assim, agoniada. Aí eu uhum. parei de tomar. Certo. Então não foi uma redução baseada no uso de medicação, né? Foi as mudanças que estão Não. ocorrendo aí no padrão de estilo de vida como um todo, né? E Isso. essa questão do sono é algo que é muito importante para o colesterol. A gente não avalia que exista uma relação, geralmente a gente não para, não pensa. Porém, quando a gente não dorme bem, Glória, o que que acontece? Nós ficamos com o nosso nível de cortisol mais elevado. Esse cortisol, ele aumenta o processo de oxidação de gordura e formação de colesterol. Então, obviamente, dentro do processo do controle do colesterol, algo que é super importante para nós é nós conseguimos controlar o padrão de sono. Essa melhora no padrão de sono traz um resultado muito bom no controle do colesterol. Então, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre sono, mas vamos continuar vendo os exames para ver no que mais eu poderia correlacionar o sono com, de repente, alguma alteração que exista. O ácido úrico deu 4,10. Excelente, muito bom.
O cálcio sérico, né? Deu Uhum. 9,60. Tá muito bom. É. O creatinofosfatinase. CPK. Mais fácil. CK, deu CPK. 62. Ok, tranquilo. Isso se chama creatina fosfoquinase. Isso aí. Ou fosfocreatina. Tem as duas formas de falar. A creatinina deu 73. 073. Aliás, 0,73. Não, mas se falar 73 eu vou saber, porque 73, né, se desse isso, eu já teria morrido. Então eu sei que é 0,73. Porque ele fica aí Quem nesse já entende é patamar. outra coisa, né? Não, mas o cérebro já entende da maneira certa. Mas, ok, tá muito bom. Isso daí é para avaliar a função renal. Aqui é o... Aí é o mesmo. É o mesmo, 84. Não, e tem um aqui, 84. É que é taxa de é filtração glomerular que claro. deve estar por aí. Ferro sério. O ferro sérico deu 100. Muito bom. Excelente. Até chegou uma pergunta sobre ferro aqui, deixa eu só responder rapidamente. A pessoa perguntou se ferro ele tem problema de ser acumulativo no organismo. Bom, o ferro ele é um mineral, né, e faz parte aí dos metais pesados, né? Só que ele tem utilidade no organismo, diferente de outros metais pesados que a gente acumula e ele gera toxicidade. O ferro pode sim gerar toxicidade para nós também. Quando você, por exemplo, faz um exame de ferritina e a ferritina fica acima de 600, aí nós começamos a ter um processo de acumulação de ferro que gera toxicidade. E essa toxicidade do ferro, né, ela atinge alguns órgãos, o fígado, o coração, né, onde a gente começa a fazer o acúmulo de ferro nesses órgãos. Aí sim é um valor muito ruim. E quando a gente passa de 600, já tem um indicativo para poder fazer sangria. Ou seja, vai colocar um catéter lá no braço, né, vai poder tirar uma parte do sangue e jogar fora, descartar, justamente para a gente tentar controlar esse nível de ferro no sangue para não gerar toxicidade. Então, assim, nós precisamos acumular uma quantidade de ferro no organismo, mas a partir de tal momento, ele é perigoso, né? E aí ele pode gerar consequências de toxicidade. Deus não livre, Deus me livre, né? Pois é. Fósforo, deu 3,60. Tá bom. Tá bom. Tá bom, Podia ser um pouquinho mais alto, mas tá bom. Fosfatase alcalina, deu 88. Ok, tá tudo bem. Isso daí já é uma enzima para poder avaliar como é que está funcionando o fígado. O gama glutamil deu 68. Ok. Tá tudo assim, meio no limite agora aí, né, nessas enzimas hepáticas, hein? É por causa desse nível de colesterol no sangue. Isso daí vai virando gordura dentro do fígado. O gama tá um pouquinho alto aí, né, doutor? Um pouquinho Tá um só. pouquinho, tá um pouquinho. Era para ser, acho que 60, tá 68, né? 60. É isso aí. Então, o magnésio deu 2,12. Ok. O potássio deu 4,78. Muito bom. O sódio deu 138. Também tá normal. Aspartato. ALT, pode chamar. TGO, TGO, isso. É o TGO. Esse é o TGO. Deu 23. Muito bom. TGP. O TGP deu 19. Perfeito. Então, veja, de todas as enzimas que a gente avaliou do fígado, uma delas deu alterado. Não é nada para se preocupar, mas é para sempre ficar atento e entender que as alterações nessas enzimas muitas vezes estão ocorrendo por causa do acúmulo de gordura que vai havendo dentro do fígado. Então, se a gente conseguir continuar reduzindo o nível de triglicerídeo, continuar reduzindo o nível do colesterol total,
né, principalmente do LDL, a gente vai sim chegar a um momento que vai normalizar também a única das 4 enzimas que a gente avaliou do fígado que deu alterada. Mas deixa eu contar uma coisa aqui, escrever aqui, ó. A Beta Lucas Moura escreveu assim, ó: bom dia, já perdi, ou melhor, eliminei, né, 10 quilos desde o nosso Today. Nós conversamos no Today e ela disse que já conseguiu eliminar 10 quilos desde aquele dia. Olha que notícia fantástica, né? Isso é muito bom. Ela também conversou conosco porque ela estava com pedras na vesícula e disse que ainda está aguardando, né, a cirurgia para poder fazer a retirada da vesícula ali, das pedrinhas, e pede para a gente orar por ela. Então, muito legal, parabéns, e vamos orar sim para que essa cirurgia saia o mais breve possível. E eu fico muito feliz com esse retorno, esse feedback de vocês. Poxa, 10 quilos reduzidos é um valor muito bom, muito bom. Só vou pedir para você, Beta, me dizer o seguinte: quando foi nossa conversa? Para eu poder saber em quanto tempo que você reduziu esses 10 quilos. Escreve para mim que eu vou ficar atento aqui quando chegar a tua informação. Pode continuar, Glória. A ureia deu 26. Ok. Ureia está correlacionada ao consumo de proteína. A vitamina D deu 55,6. Muito bom, muito bom. Parabéns, excelente. Obrigada. O estradiol é 2, inferior a 11,8. Não tem como estar alto, né? É um estradiol de quem, né, já chegou no período da menopausa. Faz algum tempinho já, né? Então, assim, ó, é estradiol, né, de mulher que já está na menopausa. É importante a gente sempre correlacionar a questão do estradiol com a questão da massa magra e também da massa óssea. Porque conforme a mulher atinge o período da menopausa e vai tendo a redução desses hormônios, tanto do estradiol quanto da testosterona, ela tem um risco maior para o desenvolvimento da osteopenia e também osteoporose. Por isso, com essa redução do hormônio, é sempre importante a gente entender o seguinte: o que eu posso fazer para compensar a falta do hormônio no período da menopausa? Ou seja, tem que investir muito na questão de uma alimentação balanceada, manter o nível, né, de cálcio normal como o seu está, vitamina D tem que estar normal, se possível estar fazendo musculação, claro que nesse momento a gente entende o porquê não está, mas fazendo musculação, observar o horário de sono, porque tudo isso vai evitar que a pessoa tenha redução da massa óssea por conta da redução do hormônio estradiol. Eu estou fazendo um exercíciozinho aqui dentro de casa, né? Porque eu comecei a fazer a caminhada, mas a caminhada eu não posso fazer por causa da coluna. Pois é, minha mãe passou por aqui, deu um tchauzinho para mim e já saiu para a caminhada dela aqui, ó. Quando eu cheguei aqui na roça, foi o que eu comecei a fazer logo. Mas aí eu tenho 2 desvios na cervical e na dorsal, e aí não aguento fazer a caminhada. Aí eu chegava dentro de casa, me botam na cama de dor. Aí eu parei. Aí estou fazendo um exercíciozinho aqui dentro de casa mesmo, no YouTube, é só botar ali e fazer. Mas é bom a gente entender que tem que respeitar a nossa fisiologia, né? Esse é um aspecto muito importante. Então vamos ao FSH, deu 85,17. São hormônios ainda que continuam relacionados à parte sexual. Então, fica tudo dentro dos valores, né, para a menopausa. O T4 deu 1,30. Ok. Esse já é o hormônio que a gente chama tiroxina. É um hormônio que é produzido pela tireoide, né? Vamos ver os outros aí que tem. De repente vai ter ainda o TSH e vai ter o T3. O TSH deu 3,57. Ok. E tem o T3 também? Deixa eu ver. Eles ficam bem perto um do outro aí. Não, não tem. Ok, tranquilo. Tem não. Tem a vitamina C, deu 16,9. Ok, pode seguir. Vitamina C tem que tomar todo dia, né? Tem que comer alguma coisa que tenha vitamina C. A gente não faz processo de acumulação. Eu faço uso, doutor, de vitamina direto, o tempo todo praticamente eu faço uso.
Eu tomo uma Eu não vejo vitamina. problema. Tomando a dose certa, não vejo problema. O Jay sabe a dose aí, que é no máximo 500 miligramas de vitamina C. Porque a vitamina C é um produto que a gente não consegue depositar. É uma vitamina que não dá para fazer depósito. É uma vitamina que todos os dias eu tenho que ingerir, ou através do alimento, ou através do suplemento. Claro que se fosse através do alimento, a gente buscaria um valor muito menor. 60 miligramas é aquilo que a gente precisa. Então eu tenho que ingerir um pouco mais para garantir os 60. Só que 500 miligramas serve como um potencial antioxidante muito grande, né? Então ela evita o processo de oxidação. Vitamina C é algo que, evitando o processo de oxidação do nosso organismo, combatendo os radicais livres, é uma vitamina, então, que ajuda a manter a longevidade, ou seja, vai fazer com que a gente demore um pouquinho mais, né, para atingir aí, né, um desgaste do organismo. Então, ela vai reduzindo a chance do envelhecimento precoce. Onde é vitamina C e cálcio, eu não passo 2 meses sem tomar. Terminando, eu passo assim, dou um tempinho e começo novamente. Legal, isso é bom. Vamos, sumário de urina, 105. Não, aí, Ah, não, aqui é exame. Deixa eu ver. não, aí não deu coisa, gente. Não, o sumário de urina deu normal também. Uhum. Dificilmente eu faço para dar alguma coisa. Isso é bom, ótimo. E esse aqui der. É sedimentoscopia. Isso daí é É? para Não deu analisar o que tinha na urina, né, que eles vão fracionar e dividir em frações Não. aí. Ah, tá. Beleza. Então deu tudo negativo, graças a Deus. Ok. Enquanto você vai abrindo o Patológico de próximo, fezes também. eu... Patológico de fezes também ausente. Muito bom. Só vou responder a pergunta aqui da Raquel, que eu fiquei um pouco preocupado aqui, ó. Ela disse assim: olá, minha vitamina D deu 17. Qual é o valor ideal? Sinto dor de cabeça, falha na memória, desânimo, sono, tontura, etc. Pode estar relacionado a isso? Sim. Nem todos, mas alguns dos sintomas, sim, podem realmente estar correlacionados. A falha na memória pode ser, o desânimo, né, a sonolência durante o dia, tontura pode ser. Mas nós temos aí que observar outros exames também, não vamos ficar presos somente à vitamina D. Tem coisa aqui, por exemplo, que eu avaliaria a questão da vitamina B12, né? Faria um exame para analisar o nível de homocisteína, que também seria muito interessante, né, para a gente poder correlacionar. Então, assim, um hemograma completo, porque corre um risco de estar com anemia, né, ferro sérico, ferritina e ácido fólico. Então, esses seriam os exames mais importantes para a gente poder analisar esse quadro. Além disso, você precisa suplementar a sua vitamina D com 15.000 UI diário. Né? Por quê? Está num nível baixo, é um nível de deficiência, precisa tomar uma dose mais elevada para que você possa aumentar e atingir níveis de suficiência com margem de segurança. Então é muito interessante fazer a suplementação com 15.000 UIs. Se você, por exemplo, encontrar o comprimido de 50.000 UI e ele estiver em conta, estiver mais barato, aí você tome 2 comprimidos de 50.000 UI por semana. Pode tomar em dias aí alternado, por exemplo, domingo e quarta, né? 2 dias a semana, ou no mesmo dia a dose de 100.000 UI. Mas esse é o valor que eu sugiro para você utilizar. Se for diário, 15.000, se for semanal, né, uma dose de 100.000 e tomar por um período de 90 dias e repetir o exame. Pode continuar, Glória. Vamos começar agora. Eu vou falar primeiro que os exames terminaram, né? E sobre o exame hormonal. Tá. Eu tomo, desde antes de 30 anos, que eu comecei a tomar remédio para hormônio, o hormonal, né? Remédio hormonal. E aí, porque eu tirei ovários, fiz ligação tirei trompas, tirei tudo. Meus partos foram todos 3 cesáreas. E teve que tirar 3. o ovário? Que ruim, hein? Porque eu começava com muita dor, quando eu fiz os exames, aí deu cisto, e um já estava quase obstruído. Aí ele disse que era melhor tirar, porque... Não teve escolha, né? Aí eu comecei a tomar. Eu fui no ginecologista, ele me... por sinal, até o que fez meu parto cesárea mesmo. Aí ele disse que eu não poderia parar de tomar o remédio de hormônio tempo nenhum, que era para eu tomar o tempo todo. Aí eu
comecei a tomar, dei uma pausazinha, assim, sempre dou uma pausa de 1, 2 meses, começo novamente. Só, doutor, que eu tomo em comprimido. E eu queria ver se, conversar para ver se o senhor achava melhor. Eu gostaria de passar para na pele. Pois é. É sempre a melhor opção, né, quando a gente vai fazer reposição hormonal, que não seja via oral. Porque tudo que entra pela boca, ele vai ser absorvido no intestino e vai cair num sistema que a gente chama de porta hepático, porque tem uma veia no nosso intestino que é chamado de veia porta. Essa veia porta conduz tudo que é absorvido no intestino direto para o fígado. Ou seja, o fígado, ele recebe tudo que entra pela boca, metaboliza e depois disponibiliza aquilo que tem que ser disponibilizado para a corrente sanguínea ou faz acúmulo de muita coisa dentro dele mesmo no processo de tentar evitar a intoxicação do organismo. Então, o problema do uso do hormônio via oral é que a gente começa a sobrecarregar o fígado. Ao longo do tempo, esse fígado se sentindo sobrecarregado, ele gera um risco maior de ter alteração naquelas enzimas hepáticas. Uma delas já está alterada, que a gente viu. Mas eu achei que pudesse ser uma correlação somente com o nível do colesterol, ou seja, tem muita gordura no sangue, o sangue está pedindo ajuda para alguém para tentar reduzir essa gordura que está no sangue, e o fígado, como é camarada, é o cara mais legal que existe aí ele pega e fala assim, não, fica tranquilo, manda para mim que eu dou um jeito de administrar. E aí o fígado começa a receber essa gordura e vai gerando alterações dentro das suas enzimas ali no resultado do exame, mostrando que ele está sobrecarregado. Mas com o uso do hormônio já há tanto tempo via oral, essas alterações que vão ocorrendo no fígado pode ter uma relação direta com o uso do hormônio. O gel na pele sempre é a melhor opção, porque vai direto para a corrente sanguínea sem a necessidade de ser metabolizado pelo fígado. Então esse é um aspecto bem interessante. Aí eu disse, eu vou falar para ele que eu tomo via oral, aí para ele me sugerir um na pele. Então, você teria que conversar, né, com o ginecologista, porque eu posso fazer a indicação, porém eu não posso fazer a prescrição, né, desse hormônio. O CRN me proíbe de fazer prescrição, né, de hormônios, né. Se pudesse, eu já tinha tomado testosterona, para jogar ela lá no limite superior. Não para deixar acima do normal, mas para deixar a minha também lá no limite, né? Porque isso facilita ganho de massa magra. Então seria um caminho muito mais fácil ganhar músculo, né, malhando com a testosterona no limite superior do que no meio da tabela, onde a minha está. Então, assim, as prescrições precisam ser feitas por um ginecologista ou por um endocrinologista. São os dois médicos, né, que estariam mais correlacionados a essa questão da prescrição do uso do hormônio. Qualquer um dos dois poderia fazer essa prescrição para você. Porém, eu te indico que realmente faça o gel na pele para não gerar nenhum tipo de sobrecarga ao fígado. A Beta Lucas Moura, ela respondeu aqui, ela disse que havia, desde quando nós conversamos no Today, reduzido 10 quilos de peso. E aí eu perguntei, então, quando que ela, né, fez a conversa comigo. E ela respondeu aqui, que foi no dia 8 de janeiro. 8 de janeiro. Ou seja, estamos falando aí em menos de 2 meses, né? Está longe ainda para fechar 2 meses. Para fechar 2 meses faltam 4 dias, né? Depois mais 8, 12. Faltam 12 dias. Então, na verdade, 1 mês e meio, mais ou menos. Em 1 mês e meio, ela conseguiu reduzir 10 quilos. Né? E eu não fiz prescrição de cardápio. Eu simplesmente conversei, orientei, né, disse algumas coisas que precisavam ser feitas. E quando eu, por exemplo, estou sempre fazendo uma semana aí, que é a Semana da Nutrição Vital, e a terceira aula é pequenas mudanças, grandes resultados, tem gente que duvida. Tem gente que duvida que com pequenos ajustes a gente consegue resultados expressivos. Mas está aí a resposta. Né? A Beta Lucas Moura conversou comigo no dia 8, no Today, não fiz prescrição, dei algumas orientações para fazer pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes já renderam 10 quilos de redução de peso. Olha, parabéns,
né? Fico muito feliz com Parabéns essa notícia, mesmo, viu? né? E tenho certeza que você fazendo depois a cirurgia para retirada da vesícula, onde tem vários, né, litíases ou pedrinhas ali dentro, você vai se sentir melhor, né, sem qualquer tipo de desconforto abdominal, problema de estômago, refluxo, e só vai precisar controlar depois a ingestão de gordura. Mas parabéns, agora é só consolidar esse novo peso aí, e isso daí é muito bom. Pode continuar, Glória. É, depois que eu fiz esses exames, como eu já lhe falei, eu não paro de tomar vitamina. Por sinal, a vitamina que eu tomo é Nutrilete, Uhum. da Deli Plus. Tudo natural, porque minhas coisas, meus remédios é tudo natural. Certo. Eu já imagino ter uma coisa para ir no médico, para ele passar os remédios, como dessa vez agora, para eu começar a tomar. Aí eu chego, eu não vou tomar não. E não. Aí coisas que eu deixo passar, não tomo. Como dessa vez eu tive de tomar, aí deu no que deu, né? Uhum. Então, eu estou preocupada porque depois dos exames, em vez de eu me despreocupar e ficar tranquilo, não ter nada, eu estou sentindo fraqueza nas pernas. Uhum. Assim, há muito tempo também que eu já tenho assim um tremorzinho nas mãos. E por esses dias eu estou. E aí eu fico pensando, como é que eu não saio da vitamina, do cálcio? Estou tomando cálcio também. Uhum. E me aparecem essas coisas. Bom, tem um exame que eu acho que nós não vimos aí, que é a vitamina B12. Né? Não me lembro de ter falado nível de B12. Parece que eu não fiz mesmo, não. Pega o antigo lá dentro. Eu acho que não foi feito, né, Jay? Não, dessa vez não. Beleza. Porque Mandei ele assim, ó, pegar o anterior para ver. tá. Porque quando a gente começa a sentir, às vezes, problemas correlacionados ao sistema nervoso central, muitas vezes pode ser deficiência de vitamina B12, Glória. A vitamina B12 ela tem um papel muito importante no funcionamento do sistema nervoso. Algumas deficiências de B12 pode gerar, né, essas questões, né, da gente sentir alterações aí nos membros, tanto inferiores quanto superiores, né? Mais formigamento, né, de repente sentir aí uma fraqueza, né, uma dificuldade, né, até no se locomover, né, no andar. Então, gera essas alterações quando tem deficiências de B12. Então, seria interessante. Enquanto o Diego vai procurando aí, sim, pode falar. O outro exame foi feito em agosto e a B12 deu 600. Ok. A gente sabe, E Diego, pode falar. essa vitamina que ela toma também tem B12 aqui. Mas deve ser uma dose pequena, né? Você consegue ver aí qual que é a dose, Diego? Consegue. É pequena, é 2,4 micrograma. 2,4. Micrograma. A gente sugere, quando está baixo o B12, né, fazer injeção, ou dependendo, quando ela está no normal e quer subir, 5.000 microgramas, né, pelo menos. Então você vê que é uma dose bem pequena. Essa dose aí não é suficiente nem para manutenção direito, quanto mais para aumentar. Né? Então, assim, Jay, eu sugiro que faça pelo menos a coleta do sangue aí para analisar a vitamina B12 dela. Né? Para a gente verificar se teria alguma correlação. Porque um dos motivos para gerar essa fraqueza nas pernas poderia ser uma anemia, coisa que não tem. Né? A alteração no ferro, coisa que não tem. Então, assim, quando a gente observa os exames, né, não tem nenhum deles que mostrou um tipo de carência que pudesse gerar esse efeito colateral. Né? Porém, a gente não tem justamente o exame que poderia responder para nós se tem uma relação ou não, né, com esses sintomas, que é a deficiência de B12. Então, eu faria agora uma análise da B12. Né? Eu acho que vai trazer uma informação importante. Aí, quando sair, Jay, não precisa esperar um today para a gente poder conversar. Você tem aí meu WhatsApp particular, você me manda e eu já dou uma olhada no resultado para a gente verificar direitinho o que está acontecendo. Tá? Beleza. Deixa eu só falar aqui uma coisa que a Beta Lucas Moura disse, que é essa que reduziu 10 quilos desde o dia 8. Ela disse assim, ó, estou comendo muito mais crus. Tirei totalmente leite e seus derivados, açúcar e farinha branca. E nesse momento estou sem qualquer gordura, como você indicou, por causa da questão das pedras na vesícula, para que ela não tenha contração vigorosa da vesícula e corra o risco dessa pedrinha sair, parar no ducto e gerar uma pancreatite. Né?
Aí ela diz assim, ó, como você indicou, tanto a boa como a ruim por causa da vesícula. O consumo mínimo de gordura nesse momento ele é favorável para não ter um risco de uma pancreatite. Mas percebeu como foram pequenas mudanças? Pessoal, analisa isso. Pequenas Ninguém, mesmo. pois é, ninguém precisa virar a vida do avesso para poder começar a ter resultado. A gente simplesmente precisa parar, refletir, analisar quais são os erros que nós estamos cometendo, tentar identificar quais são os gatilhos que me levam a ter esse péssimo hábito, né, de repente de comer algo, ou de fazer alguma coisa que não devo, ou de repente de beber alguma coisa que também me prejudica. Analisa quais são os gatilhos que geram. Em cima disso, você vai começando a fazer essa análise e promovendo pequenas mudanças, e os resultados aparecem rápido. Uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar é que muitas vezes a gente está morrendo afogado em lugar que dá pé. Imagina que aqui fosse o nível da água, né? E eu estou aqui, eu só tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que tirar o nariz fora d'água. A hora que a gente tira o nariz fora d'água, o corpo começa a reagir. E no caso da Beta Lucas Moura, né, parou de se afogar e já está mostrando aí um resultado. Agora está mais fácil também flutuar, tem 10 quilos a menos, então não precisa agora mais continuar morrendo afogado. Ou seja, pequenas mudanças, pessoal, acredite nisso. Acredite, quando a gente fala, nós não estamos brincando, não estamos jogando palavras ao vento, de maneira nenhuma. Nós estamos realmente dando orientações que funcionam e que são simples, e aparentemente algumas pessoas falam, mas é muito simples para dar certo. Entenda que a medicina é simples. A gente que muitas vezes complica a medicina, mas a medicina é simples. É observar os erros, tirar os erros e começar a colocar os acertos. Só isso. E os resultados aparecem. É só ter força de vontade, né? E ela é pequenininha, mas se você foca num único item, você vai aumentando essa força de vontade e a coisa vai dando certo, né? O Day mesmo fica puxando a minha orelha. Mãe, não come farinha. Mãe, não come biscoito. Quer dizer, o biscoito que eu gosto, que como mesmo, é só aquele de canela sequinho ou creme cracker. Ele diz, é massa, não coma. Aí, então, além de ser carboidrato... Eu estou evitando. E já ajudou, porque saiu do triglicerídeo de 200 para 112. Veja só a diferença, como é que funciona. Não, e o que eu acho engraçado é que esse creme cracker, a gente costuma chamar ele de biscoito, água e sal. Aí eu fico pensando onde que está a água desse biscoito, porque ele tem menos de 10% na composição dele formado por água para ser crocante. Então ele não poderia ser biscoito, água e sal. Deveria ser biscoito, farinha, gordura e sal. Né? Mas não água e sal, né? Porque ele tem farinha, tem muita gordura e tem muito sal. Né? Então não é uma opção interessante, porque ele não tem fibra. Então por não ter fibra, absorve rápido, absorveu rápido, pico de glicose. Pico de glicose, o pâncreas entende, opa, preciso liberar mais insulina. Quanto mais insulina eu libero pelo pâncreas, maior a quantidade de glicose que chega no fígado e vira triglicerídeo. Então o Jay está coberto de razão quando ele fala para você não comer esse tipo de produto. Ao começar a melhorar esse aspecto, já reduziu drasticamente o teu triglicerídeo. Ainda não tivemos um resultado tão efetivo na redução do colesterol, mas já teve uma redução boa, já deu quase 30 pontos aí de redução do nível de colesterol. Eu digo que ainda não está bom porque está bem elevado, mas a gente vai chegar lá também. E desses 30 pontos que reduziu, grande parte foi do VLDL, né? E temos ali pelo menos 8 desses que foi do LDL, que estava lá acima do normal. Então, veja, resultados vêm, né? É só a gente começar a fazer as mudanças, né? Agora, doutor, por eu não dormir, porque realmente, a verdade, eu só durmo 3, 4 horas por noite. Essa noite mesmo eu acordei, acordei, que eu fui no banheiro 2 vezes. Aí acordei umas 3 horas, estou aqui, ó. E passo o dia assim, parecendo que dormi a noite toda. Tem alguma coisa a ver com cansaço, com essa agonia na cabeça, essas coisas? Olha, quando a gente vai tendo um avanço da idade, o nosso organismo ele vai funcionando de maneira bem diferente, né? Existe um estudo específico, né, de fisiologia hoje que trabalha com a fisiologia da geriatria, ou seja, a fisiologia do avanço da idade. São muitas coisas que mudam, Glória, no nosso organismo. Dentre essas muitas coisas que mudam, uma delas é o padrão de sono. Então nós começamos a ter um padrão de sono diferente com o avanço da idade. Que diferença existe? A primeira delas,
começamos a produzir menos melatonina. Ao produzir menos melatonina, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade para adormecer e mais dificuldade para permanecer dormindo. Mas vamos dormir quantidade menor de horas de sono durante a noite e acabar cochilando durante o dia. Então isso acaba Não virando um sinto, padrão. doutor. Então, isso quer Eu não dizer... sinto sono durante o dia de jeito nenhum. Eu É, me eu- deito assim, às vezes, só para descansar o corpo, mas não durmo. Então, eu E ia não dizer que sinto para sono. alguns, não. E eu ia dizer que provavelmente no seu caso, não, porque você disse que acorda descansada, mesmo dormindo essa quantidade de horas, né? Você não acorda cansada, né? Não, não acordo. Então, isso mostra que naquela quantidade de horas que você tem dormido, você tem conseguido ter uma boa efetividade do sono. Quando a gente vai envelhecendo, a tendência é que grande parte dos idosos se transforme em pequenos dormidores. O que são os pequenos dormidores? São aqueles que precisam de 5 a 7 horas de sono. O médio dormidor precisa de 7 a 9 horas de sono e o grande dormidor é o que precisa de 9 a 12 horas de sono. Né? Depois que você, né, chegou no 12, tem uma outra classificação também. Tem gente que diz que precisa de mais de 12 horas de sono. Aí volta para o P de novo, porque é o PMG, né? Pequeno, médio e grande dormidor. Aí volta para o P de novo, que é o P de preguiçoso, né? Porque aí dormir mais de 12 horas também, aí é demais, né? Passar mais da metade do dia dormindo, É não dormir pode. demais mesmo. Com certeza. Então, dependendo da fase da vida, nós vamos nos encaixar em um desses 3 padrões: pequenos, médios ou grandes dormidores. No seu caso, parece que você é uma pequena dormidora, que mesmo dormindo uma quantidade de horas menor, você acorda com disposição, não sente sono durante o dia e quando deita é para poder descansar um pouco o corpo, né? Mas não tem a cochilo da tarde, o cochilo que é Não. comum na terceira idade, né? E, Por exemplo, e o jeito aqui, para ver mesmo, isso já é uns anos, 30, 40 anos atrás. pois é, a Não minha... tem chá que eu tome, não tem remédio caseiro, remédio dos médicos. Só uma vez que um médico me passou um remédio que eu comecei a dormir direitinho. Só que eu digo, eu ficar tomando esse remédio, mas não vou mesmo. Pois é. Aí desisti. Se está dormindo e tem acordado com essa disposição, não vale a pena usar medicamento para poder dormir, né? Porque vai viciar o corpo no medicamento, geralmente eles são dose dependentes, são psicotrópicos, né? Agem no sistema, né, nervoso, então não é uma coisa vantajosa. Se tem conseguido dormir, tem acordado com essa disposição toda. Agora, um aspecto é o seguinte, a minha mãe chegou uma época, acho que uns 5 anos atrás talvez, que ela estava com dificuldade para dormir. Ela começou a sofrer de insônia, não conseguia dormir direito e também acordava várias vezes durante a noite. Aí o que nós fizemos com ela na época foi um ciclo de melatonina, né? Esse ciclo de melatonina, ele serve para tentar regularizar a pineal, né? O que você falou, Jay? Desculpa. É o ciclo que você sempre passa, ela já fez. Ah, então tá tranquilo. Aproveite, né, para dormir desse jeito mesmo, já que está conseguindo acordar com disposição. Então, assim, não vejo que seja um problema isso, Glória. Apesar da gente querer, às vezes, dormir mais cedo e mais tempo, nem sempre isso consegue se tornar uma realidade, né? Mas esse ciclo, Jay, ele é muito legal, porque ele ajuda a regularizar. Então, vamos entender que, nesse momento, ela está com um ciclo regularizado. E pode-se realizar mais uma vez o ciclo. Você dando um espaço do término de um ciclo de 4 meses até o início do outro, você pode fazer mais de uma vez, né, na tentativa de deixar a pineal realmente regulada. Então, se for o caso, pode repetir em algum momento. A minha mãe não precisou fazer mais. É interessante que uma vez só que ela fez esse ciclo da melatonina, acabou o problema de insônia dela. Claro que em alguns dias dorme tarde por causa da agitação da casa, mas não que ela tenha dificuldade depois que deita para dormir. Depois que deita, dorme fácil. E uma ou outra noite, né, isso acaba acontecendo não só com ela, como com todos nós, uma certa dificuldade para dormir. Esses dias eu não sei o que aconteceu comigo, eu deitei e não dormia de jeito nenhum. E fiz todos os exercícios que eu ensino no curso do sono para os alunos, para eles poderem fazer, e ainda assim demorei para dormir. Acabei dormindo, era 3 horas da manhã. Mas tem dia que isso acontece, né? Não é o meu comum, não é o normal, e quando eu também tenho certa dificuldade, eu aplico os conceitos que eu ensino no curso do sono e durmo com facilidade, mas naquele dia não deu certo não rolou, foi de sábado para domingo. Fui dormir
era 3 da manhã. E aí no outro dia tinha o acompanhamento dos alunos de transformação vital. Tinha turma das 8 às 10 da manhã, das 2 às 4 da tarde, das 5 às 7 da noite, né? Então ainda trabalhei o domingo Eita. o dia inteiro. Como sempre passa um pouco das 2 horas cada encontro, no fim eu fui contabilizado, deu quase 10 horas de trabalho, mesmo dormindo Trabalho. às 3 da manhã. Mas o nosso organismo, de vez em quando, dá uma louca nele. Então, acontece. Agora, o problema é se isso começa a se consolidar e virar uma realidade, algo comum, quase todas as noites, dormindo muito tarde, acordando várias vezes. Aí o ciclo da melatonina é algo que pode ajudar bastante a regularizar. Agora tem uma coisa, doutor. A última coisa. A última coisa. Vai lá. Eu tenho uma dor de cabeça que há uns 40 anos também, ou mais, ela me acompanhava. Certo. E eu cheguei numa situação que eu comecei a ir para o hospital. Até com enjoo da dor de cabeça. Era tanta que eu não aguentava. Aí, como eu também estava fazendo tratamento com um médico aqui, naturalista, aí quando eu cheguei que falei para ele, ele perguntou se eu tomava leite. Eu digo, tomo sim, muito. E eu digo, é iogurte, é tudo. Aí ele mandou que eu fizesse os 15 dias de teste. Aí eu fiz, só que eu fiz os 15 dias de teste, parei de tomar o leite. Quando eu conto isso para as pessoas, eu dou risada. Mas parei de tomar o leite, mas não parei de comer o iogurte, não parei de comer o requeijão, não parei de comer a manteiga. Aí tive um alívio da dor de cabeça. Quando eu cheguei para ele que falei, ele disse, como foi que você parou de comer esse leite? Eu disse, você não mandou eu parar de comer o leite? Eu parei. Ele disse, você ficou comendo mais o quê? Eu disse, eu fiquei comendo o iogurte, o queijo, essas coisas, manteiga, essas coisas. Disse, muito bem. Ele é igual o senhor brincalhão assim. Muito bem, dona Maria. E essas coisas me respondam de que é feito. Digo, ai, doutor, mas é que é mesmo. Aí fui deixando. Consegui passar até meses sem ter a dor de cabeça. E aí parei tudo mesmo. Se o senhor me der hoje uma balinha para me chupar, eu tenho de ler o rótulo, porque se tiver o leite eu não chupo. Porque se chupar é na certa. Pronto, aí esses dias eu estou assim sentindo a dor de cabeça assim por alto. Eu não sei por quê. Eu quero que o senhor me diga, aveia em floco e aveia em farinha. Quando eu como a aveia em farinha, eu sinto dor de cabeça. Quando eu como em floco, não. Eu digo, não entendo, não estou entendendo, porque a aveia em farinha não tem leite. Por que eu sinto isso? Às vezes pode ser correlacionado à velocidade de absorção do carboidrato presente na aveia. Pode ser, às vezes, que por ter a mesma quantidade de fibra, mas já estar num processamento maior, isso faça com que a absorção seja mais rápida do carboidrato. Pode gerar um pico de glicose, uma queda e pode ser uma dor de cabeça correlacionada à hipoglicemia de rebote, né? Se tem dor de cabeça quando come uma e não a outra, é a única explicação que eu consigo encontrar. Não acho outra explicação para isso, não. Mas assim, a tua informação de que a retirada dos lácteos, né, praticamente zerou essa dor de cabeça por vários meses, né, por muito tempo, isso é uma informação muito interessante, porque tem gente que está assistindo aqui que é bezerrão, viu? Tem muita gente aqui que o leite faz parte. Já parou de mamar na mãe dele, fica mamando na mãe dos outros, claro que não vai dar certo, né? Não é o normal. O normal é pararmos, já crescemos. O leite é um alimento que é produzido tanto para os animais quanto para nós, somente no primeiro momento da vida, quando a gente só tem capacidade de fazer digestão desse produto. A partir do momento que eu e você... A partir do momento que eu e você já temos condições de fazer digestão de outros produtos, o leite não é para fazer mais parte. E essa insistência é óbvio que vai gerar efeitos colaterais. E são inúmeros. Um deles é essa questão da dor de cabeça, os processos alérgicos, tanto no intestino, quanto na pele, quanto respiratório, né? Os problemas de massa óssea que a gente vai colecionar no futuro, os cálculos renais, biliares e também artrose, né? Então, tudo isso são consequências do consumo do leite, né? Não é necessário. De maneira nenhuma. E a retirada só traz benefício. Nossa, que interessante isso. Dor de cabeça. Você falar em artrose, aí eu me lembrei. De vez em quando eu estou com o tornozelo inchado. E mais o direito. Pode ser o quê?
Aí tem que fazer, né, uma ressonância para poder tentar descobrir, né? Principalmente tentar fazer a ressonância no momento que estiver com os tornozelos inchados, para descobrir. Se for artrose, né, isso vai aparecer em qualquer momento. Agora, se for alguma outra, né, questão, na ressonância talvez consiga descobrir. A ressonância que o senhor fala, aquele exame, como é o nome daquele exame que a gente faz dos pés? Ressonância é um exame de imagem, né, que você vai fazer. Pode ser a ressonância magnética, tem tomografia, tem ultrassom, tudo vai depender do tipo de dor, né, e incômodo que isso possa gerar, né. Aí o médico vai sugerir um desses exames. Radiografia é muito pobre para fazer essa análise. O ideal é que seja um exame de imagem mesmo. Ah, que eu quero dizer é a densitometria, nossa. A Será que densitometria, não dá para ver? na densitometria não. A densitometria só vai aparecer quanto que você tem de massa óssea em principalmente 3 regiões do corpo, que é o fêmur, o rádio e também a parte da coluna vertebral. Então, na densitometria vai dizer quanto que você tem de massa óssea, se teve redução ou não, se está normal ou não. Porém, nada a ver com a parte de inchaço em tornozelos. Isso já pode ser pontos de artrose, né? Que seria outra questão. Certo. Glória, foi muito legal conversar contigo, né? Perceber que estamos num caminho seguro, um caminho correto e que já tem trazido resultados, né? Esses resultados são satisfatórios, né? Claro que a gente ainda precisa continuar, tem uma jornada grande pela frente para que a gente normalize esse nível de colesterol. Pelo menos o triglicerídeo já teve uma redução muito interessante, quase 90 pontos de redução do triglicerídeo, né? Do exame anterior para o atual. Isso é muito bom. Uma redução de uns 30 pontos também no colesterol, mostra que estamos no caminho correto. E mais interessante do que isso, né? Sem o uso da medicação, porque experimentou a medicação, teve desconforto, tirou e conseguiu ter o resultado com mudança do padrão de estilo de vida, principalmente focado na alimentação. Imagina como não seria esse resultado se estivesse podendo fazer atividade física na academia numa intensidade maior do que tem feito em casa. Então, assim, a regularidade no exercício é algo que ajuda muito no controle, né, do nível de colesterol. Mas aí vou deixar uma última dica para você e para todos aqueles que estão aí com seu colesterol elevado. Nas suas refeições, independente de quais sejam, somente na noite não me indicaria isso se não tiver gordura, mas se tiver gordura do abacate também, uma colher de sopa de linhaça inteira. Então, na hora que for fazer a refeição, Glória, adicione uma colher de sopa de linhaça inteira. Não precisa ser triturada, né, também, ela não precisa ficar demolhando. Por quê? Porque o que me interessa é a fibra. Eu só quero que essa linhaça entre e saia. Só que nesse processo de entrar e sair, ela acaba arrastando gordura para as fezes. Então a gente promove uma eliminação de uma parte da gordura que ingeriu. Então, comi a gordura, caiu lá no meu estômago, passou para o intestino para sofrer a digestão, mas se ligou com a fibra. Ligou com a fibra, não vai ser digerida para ser absorvida, vai ser eliminada. Então é uma forma da gente aumentar a eliminação de gordura e começar a obrigar o organismo a utilizar essa gordura que está no sangue para a produção de energia também. E aí, nesse caso, nós vamos diminuindo o nível do colesterol. A bile que nós formamos pelo fígado e é armazenada na vesícula, basicamente é colesterol com pigmentos, bilirrubina e biliverdina. Quando essa bile, então, não foi reabsorvida, porque tinha fibra ali da linhaça, eu obrigo o organismo a ter que usar o colesterol que está no sangue para produzir mais bile. E aos poucos a gente vai vendo esse nível de colesterol reduzir. Então, eu acho que você está num caminho muito correto, né? Você tem o Jay aí que já fez o Transformação Vital, que tem muita informação, que também pode já trazer um auxílio, e aceite os conselhos dele. Ele está querendo o seu bem, né? Quando ele diz para não ir para a academia, quando ele fala para não comer biscoito creme cracker, isso para mim é uma demonstração de amor. Porque a partir do momento que eu dou orientações para que a pessoa tenha vida, tenha qualidade de vida, tenha longevidade, isso para mim é a maior demonstração de amor. E eu fico preocupado quando muitas vezes os pais compram e colocam na sua mesa determinados produtos que sabem que faz mal, que encurta a vida. E eu não vejo isso como uma demonstração de amor. Na verdade, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Porque se não é amor, é o quê? O contrário do amor não é ódio, né? Se a gente for observar, o contrário do amor é o desprezo, né? O contrário do amor é o abandono. Então, quando um pai leva e coloca na sua mesa produtos que fazem mal,
né? Ele não está demonstrando o amor pela sua família, pelo seu filho e assim por diante. Mas quando, por exemplo, um filho fala assim, mãe, não coma isso, mãe, não vá para a academia agora, isso é demonstração de amor, de preocupação. Então agradeça a Deus pelo filho que a senhora Eu tem, estou muito grata a ele por continue, isso. continue ouvindo os conselhos dele, continue ouvindo os nossos conselhos e eu tenho certeza que a sua vida vai continuar melhorando. Independente do avanço da idade, a gente pode ter melhora. E isso que eu acho fantástico, né, dentro daquilo que Deus colocou em nós, né? Nós temos um organismo que, independente da idade, vai dar respostas positivas a qualquer tipo de mudança que seja benéfica a ele. Claro que com o avanço da idade as respostas são menores ou mais demoradas, mas por isso eu indico que comece o quanto antes, mas se não tiver oportunidade, comece a partir do momento que É, você escuta. com certeza. A linhaça, eu já faço uso dela quase não, todos os dias. Porque eu coloco de manhã cedo, eu faço um suco de couve, a laranja e o chuchu. E aí boto linhaça, boto chia, boto essas coisas tudo dentro, né? Muito bom. E meu cuscuz é recheado dessas coisas. Pois é, Boto legal. uns 5 tipos de coisa dentro do meu cuscuz. Já Excelente. ensinado pelo Jay também. Pois é, a gente também faz um Mandado pelo Jay. cuscuz. A gente faz um cuscuz aqui também enriquecido, né? Porque a indústria empobreceu, né, o milho do cuscuz e aí a gente enriquece com outras coisas. Mas, Glória, queria agradecer a sua participação. Jay, muito obrigado aí por colocar a tua mãe em contato com a gente hoje e poder trazer, né, essas informações também aí da melhora dela e receber essas pequenas orientações que eu passei hoje aí para continuar melhorando, né? Eu que Agradeço a agradeço aí ao participação. senhor. Ah, um prazer, Jay. Muito grata, que Deus abençoe, continue dando saúde, Amém. sabedoria, tudo dada por Ele, e que Deus lhe dê muita paz e saúde para sua família, viu? Amém. Muito Muito obrigado, grata Glória. por tudo. Pessoal, um abraço para todos vocês, um ótimo dia. Nos encontramos amanhã. Amanhã é sexta-feira, o último Today da semana. Até lá. Um grande abraço, um ótimo dia a todos. Obrigada.